Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E olha só que vídeos lindos que eu trouxe para hoje. Essa ideia, gente, surgiu das minhas andanças pela internet. Eu me deparei com essas fotos e fiquei apaixonada, uma mais linda que a outra. Então, eu me desafiei a fazer uma vela como essa, mas não foi fácil não, viu? Teve muita pesquisa e várias tentativas até chegar ao resultado final. Então, fica aqui comigo para pegar todas as dicas e aprender a fazer uma dessas aí na sua casa. E a primeira coisa a fazer é remover as marcas dos vidros. E aqui vem, gente, o primeiro desafio. Testando por aqui, eu descobri que cada marca tem um nível diferente de dificuldade. Algumas saem facilmente com algodão e thinner, enquanto outras exigem um pouco mais de abrasão. Nesses casos, eu usei a palha de aço ou o bombril, como eu estou fazendo agora. Já outras marcas só saem raspando. Enfim, é preciso testar e, é claro, sempre com muito cuidado, isso é essencial. O próximo passo é remover o lacre e o mecanismo em spray do vidro, mas atenção, é importante ter muito cuidado ao retirar a tampa que envolve o bico para não danificá-lo, pois vamos precisar dessa peça no projeto. E aqui, gente, vai mais um detalhe essencial. Se essa tampa ela for de metal, tá perfeito, mas se for de plástico, infelizmente não servirá para o que estamos planejando. Neste caso, vocês precisarão substituir essa peça por uma outra de metal, então fiquem de olho neste detalhe. E olha só que lindos! Como vocês viram lá nas fotos no início, essas velas geralmente são feitas em vidro transparente, o que eu acho super interessante. Mas também dá para decorá-las. E aqui eu vou criar um desenho usando um stencil, tinta acrílica dourada e um toque de purpurina para dar um charme extra. Depois, gente, é só impermeabilizar o desenho com verniz em spray para garantir uma maior durabilidade do desenho. E agora eu vou colar aquela tampa de metal, lembram? Pois bem, com a retirada do mecanismo de spray, ela ficou com uma sobra no vidro e a solução foi colá-la com massa epóxi, que com certeza todo mundo conhece. Aquela, sabe, que mistura duas partes? Então, eu vou fazer do jeitinho que vocês vão ver aí. Lembrando que a ideia aqui era aproveitar tudo o que eu tinha em casa para fazer essa vela. Estamos no feriado de carnaval e eu não queria sair para comprar nada para esse projeto, mas eu tenho outras ideias de como fazê-lo usando diferentes tipos de materiais. Se vocês quiserem ver mais dessas ideias por aqui, deixe nos comentários "eu quero" que eu faça um segundo vídeo com outras variações desse projeto. A minha tampa ela já está presa ao vidro e para finalizar eu vou fazer um tubinho de metal por onde vai passar o pavio. Eu escolhi uma arruela de metal do tamanho da boca do meu vidro com uma abertura central ideal para a passagem do pavio. O tubinho ele será feito de latinha de alumínio dessas de refrigerante ou cerveja. Vou cortar um pedaço de 5 por 5 centímetros dessa latinha e enrolar até atingir o diâmetro exato para passar pela abertura da arruela.
Para evitar que o tubinho desenrole, eu vou colá-lo com cola instantânea mais bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele potencializa a cola, tornando a fixação mais rápida e ajudando a preencher espaços que a cola sozinha não alcançaria. E está pronta a nossa vela. Essa parte eu não vou colar no vidro, porque sempre que eu for usar a vela será necessário abrir o vidro para permitir a passagem do querosene que vai aí dentro e que faz toda a mágica acontecer. Como eu não tinha um barbante mais grosso em casa, eu fiz uma trancinha com barbante fino para criar um pavio. Isso é muito importante, gente, presta atenção. O pavio ele deve ser de fio de algodão. Não pode ser de material sintético. Além disso, ele precisa estar embebido em querosene para a vela funcionar corretamente. Com a ajuda de um funil, eu vou adicionar o querosene no vidro, mas apenas uma pequena quantidade. Não enche o vidro completamente, assim vocês evitam acidentes. Façam como eu estou fazendo aí, se tiverem qualquer dúvida, perguntem nos comentários. Mas é só vocês seguirem o que eu fiz que vai dar tudo certo. Eu fiz vários testes e funcionou direitinho. Uma pergunta que eu acho que vai aparecer por aqui é se dá para fazer com óleo. Então, eu testei com óleo de cozinha, mas não deu certo. Pode ser que eu tenha feito algo errado, eu não sei. Mas com óleo a vela não ficou acesa nem por 5 minutos. O querosene foi a melhor solução que eu encontrei. Como vocês estão vendo, eu vou passar o pavio embebido em querosene pelo tubinho de metal e vou colocá-lo no vidro, que já está com um pouco de querosene. Em seguida, eu vou levar lá para o meu cantinho na sala para mostrar como é que funciona. Já adianto, gente, que essa vela se comporta como uma lamparina caseira, então todos os cuidados no uso de uma lamparina se aplicam aqui também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as precauções que devem ser tomadas no uso dessa vela. E como vocês estão vendo aí, ela tem uma chama bem alta no princípio, mas ela vai diminuindo aos poucos. Por isso, gente, não deixem próximas de prateleiras, estantes, cortinas, enfim, todo aquele cuidado que é comum com velas também. E aí eu quero mostrar para vocês como essa vela dura bastante com pouco querosene. Eu acendi às 18 horas, certo? Agora eu vou mostrar de pertinho quanto querosene ainda tem aqui. Vamos ver por quanto tempo ela fica acesa. É bem pouquinho, né, gente? Um detalhe interessante que eu descobri na prática é que a chama ela não consome o pavio. Vocês vão ver que ele fica praticamente intacto. A queima ela acontece apenas com o querosene. Isso mesmo. Além disso, a chama ela não entra dentro do vidro. O querosene sobe pelo pavio e a queima acontece do lado de fora. E como vocês estão vendo, a chama diminuiu bastante e está prestes a apagar. Não tem mais nada de querosene no vidro, mas o pavio continua intacto e a vela ficou acesa por 1 hora. Muito legal, não é mesmo? Vale um like, não vale? Então curta e compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou da ideia. E por último, mas não menos importante, usem essa vela em um local bem ventilado para evitar o acúmulo de gases. E nunca deixe essa vela acesa sem supervisão, especialmente perto de crianças e animais. Fazendo tudo certinho, vocês podem curtir essa lindeza na decoração sem preocupações. Obrigada a todos que ficaram até aqui e fiquem com Deus!